Olá, eu sou Ana Carolina Mondini e iniciamos mais uma entrevista com artistas e afins, que é uma parte do projeto da Galeria Virtual Filosofia e Arte, e que você pode encontrar no Facebook e no Instagram também. E o nosso entrevistado de hoje é um artista que tem uma longa trajetória com pintura e com o desenho na história de Curitiba, e já participou de inúmeras exposições, ele já foi contemplado com premiações em vários salões também. Ele já chegou a coordenar, fazer a curadoria de algumas exposições enquanto professor de pintura da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que é a mesma instituição na qual ele se formou. E durante todo o seu percurso, ele conquistou o seu espaço, e inclusive tem algumas de suas obras que fazem parte do acervo do MON, que é o Museu Oscar Niemeyer, que fica em Curitiba e que foi projetado pelo próprio arquiteto Oscar Niemeyer. E nós estamos aqui com o Emerson Persona. Emerson, eu estou muito Olá. feliz com a sua participação aqui nesse canal de entrevistas. Eu admiro muito o seu trabalho. Faz um bom tempo que eu acompanho ele e vejo a evolução. É, e eu realmente aprecio cada passo que você dá. Muito obrigada mesmo. Imagina, é E, um prazer estar aqui com você, com todo o pessoal, com o teu público. Obrigado a você. e para a gente começar essa entrevista, eu pergunto quem é o Emerson Persona? Oi, nossa, eu, eu acho difícil se definir, né? Porque veja, eu descobri um Emerson Persona novo na pandemia, assim. Então eu tô, claro, eu acho que eu sou uma pessoa multifacetada, né? Mas, em suma, esse cerne, né, que é o que essa base minha, é um cara extremamente CDF, muito organizado, é uma pessoa que leva muito a sério o que faz, né? E, enfim, sou bem organizado nas nos meus projetos, né, no trato com as pessoas, tudo aquilo que eu produzo. E é isso, em suma, assim, né? Falando um pouco da minha biografia rápida, eu nasci em Curitiba e fui criado no interior do Paraná, numa cidade bem pequena chamada Itambé. Então, nós migrávamos, víamos 2 vezes por ano para Curitiba, então eu tive um privilégio de nadar no rio, de andar de bicicleta no meio do mato, de conhecer animais silvestres e um mundo muito rico, né? De brincadeiras, enfim, contato com a natureza muito rico, né? Então, eu acho que muitas dessas questões reflete bastante aquilo que eu produzo também, aparece pelo menos, sabe, Ana? Sim. E, Emerson, como e quando que iniciou esse seu processo artístico? Se você puder contar um pouco para a gente como que ele se desenvolveu também. Sim. Eu tive a minha primeira referência em termos de criação e criatividade foi minha mãe. Ela era professora nessa cidade do interior, então ela era muito envolvida com essas questões sociais, desfiles. É, Naquela época tinha muito desfile de datas históricas, por exemplo, 7 de setembro. Então a minha mãe era quem organizava os desfiles da cidade. Ela é uma mulher que pintava, fazia muito artesanato, e eu estava sempre do lado observando. E na minha infância, os meus pais, eles davam muita tinta, lápis de cor, né? E na época que eu estudava, também as escolas incentivavam muito essa relação do desenho e da pintura. Eu me lembro que, como tinha uma professora que achava que eu desenhava super bem, então eu tinha o quê? 7 anos, a professora falava assim, hoje vamos estudar a letra A de abelha. Mas você pode desenhar uma abelha no quadro? Então lá ia eu, né, um toco, desenhava uma abelhinha, então tinha muito esse incentivo ao redor na produção. Depois eu passei alguns anos fazendo alguns trabalhos, mas nada levando muito a sério, né, dentro da minha trajetória. Eu fui para São Paulo, fui modelo, trabalhei com agências, daí fui para a Europa, também trabalhei, daí voltei. Daí um dia eu fiz uma pintura, dei para um amigo
e o João Osório Brzezinski visitou esse amigo, viu a pintura e falou: quem fez essa pintura? Daí o meu amigo falou: foi o Emerson. Daí o João Osório falou: manda esse cara para Belas Artes. Então, na realidade, eu não me fragava muito da existência da Belas Artes, e eu fui saber, assim, esse caminho me foi direcionado pelo João Osório Brzezinski mesmo. Então, nem sei se ele sabe disso, mas foi nesse sentido, né? Depois, Belas Artes, enfim, a partir dali, quando eu entrei na Belas Artes, já no primeiro dia, eu senti como um local mesmo de pertencimento, assim. E eu, olha, me achei e levei muito a sério, sabe, Ana? Foi um período que eu levei muito a sério mesmo, assim. Uhum. Legal, E, Emerson. E, tanto que eu ia para aula com febre, né? Sei lá, estava doente, eu ia para aula, assim. O cara era muito Caxias, né? Então, as pessoas pediam um trabalho, fazia 3, 4. Então, era um período de descoberta muito grande, assim, sabe? De identificação. Eu fiz a Belas mais velho, né, Ana? uhum, Então, eu acho que para mim, eu estou falando que para mim isso teve um significado muito forte. Talvez eu tivesse uma bagagem que já pudesse aparecer, entendeu? sim. E Uhum. as suas pinturas, né, elas são caracterizadas por uma paleta bem própria. E a gente Uhum. vê uma predominância do magenta, do vermelho nelas, ao menos Uhum. nessas últimas que você vem fazendo. Uhum. E você também cria novas formas. E essas formas, elas têm sempre alguma relação com o corpo humano, né? Então, se você puder falar um pouco para a gente, Emerson, o que que você pretende transmitir com essas pinturas e com esse tema que você escolheu? Uhum. Na época que eu estava na Belas Artes, nós tínhamos esses exercícios dirigidos, né? Então a gente sempre estava dentro de um contexto que os professores exigiam. E eu comecei a pensar dentro desses contextos apresentados, como que eu poderia fazer a minha maneira, por exemplo, né? Então, eu comecei a perceber que eu tinha que aparecer em algum momento e não só executar um exercício. Para mim, eu tinha que fazer com que aquele exercício tivesse uma relação de significado mesmo, muito forte para mim. Então, eu passei a representar o corpo no meu trabalho, desde a época da Belas até hoje aparece demais, né? Claro que depois eu vou migrar para animais e a junção desses corpos, porque principalmente o corpo feminino aparece no meu trabalho, porque o meu universo é muito cercado por mulheres, assim. Então, a minha família é uma família de descendência italiana, então a mama é uma presença muito central, né? A mulher, ela é o cerne da família, né? E tudo orbita ao redor, né? Mulheres muito fortes, né? Minha avó era muito forte, minha mãe é muito forte, minha irmã é uma mulher muito forte, né? Minha sobrinha de 20 anos é uma mulher, são mulheres fortes. E então, além das minhas amigas e aquelas mulheres que eu nominei para estar junto comigo na minha vida, né? São mulheres que eu classifico como fortes, né? Decididas e vão à luta e muito capazes, né? Então, quando eu estou representando alguma coisa que eu queira falar, por exemplo, eu estou sempre usando o corpo feminino porque é uma relação de identificação mesmo. Então, eu posso estar falando do masculino usando o corpo feminino. Então, não tem esse limite na ideia de representação, né? Ultimamente, aconteceram, somente no momento da pandemia, de eu estar representando o corpo masculino, mas em toda a minha trajetória, desde a Belas até aqui, o corpo feminino, para mim, ele tem uma presença de força, né? Mesmo quando ele está sofrendo uma ação negativa, né? Como sei lá, uma política verticalizante, um achatamento, esse corpo reage, ele sofre, mas ele reage, né? Então, é isso. O corpo, ele para uma relação de identidade mesmo, uma relação de identificação, né? Uhum. É claro que depois eu migrei, né? Eu estou falando, eu estou usando o coelhinho para falar da criança, eu estou usando o touro para falar das paixões, enfim, a gente vai ver algumas fotos para frente Uhum. então existe esse momento, assim, sabe? Legal, Emerson. Acho que a gente pode mostrar, então, as suas É? imagens. Nossa, e hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Que maravilha. Sim. Vamos lá, então.
consegue ver, né? Uhum. Deu? Deu certo. Então, Ana, como é que eu recortei? Eu recortei alguns trabalhos só para criar mais ou menos uma linearidade de pensamento, tá? Então, eu vou mostrando, se tu quiser fazer alguma pergunta, daí eu paro, né? Uhum. Então, Vamos a minha conversar. graduação na Belas Artes... Oi, desculpe, pode começar. A minha graduação na Belas Artes foi de 2006 a 2009, né? É um tanto que recente, se pensar em relação a tempo, né? Super recente, assim, já fazem que 10, mais de 10, 12 anos, enfim. Então, eu comecei a pensar o corpo, nesse momento, até como uma estética, né? Com uma certa beleza, não muito preocupado em fazer com que esse corpo sofresse alguma ação. Essa pintura do lado direito dessa cabeça é um dos trabalhos que eu comecei a pensar como que esses trabalhos eles poderiam transmitir alguma ideia para além da forma, né? Para além dessa superfície pictórica, né? Então, essa pintura representa o apagamento da memória, né? Através de algum fator, alguma doença, né, o Alzheimer, enfim, todas essas doenças que apagam a memória do indivíduo, né, essas flores que saem dessa cabeça, que pode ser um vaso, enfim, são todas as memórias que vão sendo apagadas, retiradas desse indivíduo e ele vai se apagando, né? Então, esse aqui foi um trabalho que foi bem marcante para mim, feito ainda na Belas Artes, né? Aqui é um exemplo aqui desse busto, né, de gesso, todo mundo passa por esse busto de gesso quando faz desenho, né, na Belas Artes. Esse desenho de 2006 é um desenho bem acadêmico, foi uma prova que um professor deu, né? E eu trago isso para comparar como é que é essa trajetória, né? Acontece nesse desenho de 2015, para mim, como eu começo a entender esse corpo que me era apresentado, né? Dentro de quase uma mimese, e de repente eu trago esse corpo como algo meu, realmente meu, no gesto, né? Então, como eu rompo com essa ideia de mimese, esse corpo passa a ter uma certa originalidade para mim, né? Como reconhecimento, eu reconheço como o meu corpo, tá? E não só simplesmente a reprodução de um objeto do fenômeno, né? Uhum. Olha, esse trabalho aqui foi uma das pinturas, ele faz parte do acervo da Belas Artes hoje em dia, e é um dos trabalhos que eu faço aí um jogo de olhar nesse corpo que é uma ideia de um corpo reconhecível, né, possível, com esse desenho bem gráfico, assim. Então, eu estou discutindo aí uma construção simbólica desse nosso corpo que tem que se manter jovem, que tem que se manter em forma, e que de repente ele se torna plástico, não no sentido da plástica, se torna plástico pelo silicone, enfim, pelos recortes, pela cirurgia. Então, muitas vezes a gente já não reconhece quem é quem quando passa por esse processo. Então, eu estou tratando isso de duas formas, né? O corpo passa a ser outra coisa, esse corpo social, ok? Uhum. Olha, aqui sou eu no meu estúdio, né? É, no intervalo de um filme, né, feito pela Ecrã, é um documentário chamado Persona, e é um espaço que eu divido com um outro artista que eu admiro aqui em Curitiba, que é o Francis Rodrigues, né? A gente está aqui, nossa, desde 2008, dividindo esse espaço, né? Essa pintura que você está vendo aí, grande, Ana, ela fez parte da Bienal de Curitiba, de 2000, comemoração dos 25 anos da Bienal, né? Olha, falando um pouco do meu processo, você sabe que a tela, né, o canvas, no Brasil, ele só tem 1,75 máximo de largura, né? Então, quando eu quero produzir alguma pintura muito grande, eu tenho que preparar um tecido, né? Então, eu tenho aqui o seu Jorge que costura para mim o tecido, e daí eu coloco no chão, eu tenho que retirar todos os móveis da sala, né? Porque nosso ateliê tem 3 salas e eu tenho que usar a minha sala, né? Então, eu preparo uma base acrílica para depois trazer a pintura. Então, eu desenho no chão, dependendo do tamanho da tela, né? Esse é o trabalho que resultou do desenho, é a maior pintura que eu já fiz, de 3,40 m por 2,30 m, né? Pode ver que tem ali um animal
que lambe um rosto, que é esse momento da vida quando a gente é pego pela surpresa, por um viés, por algo que nos desestrutura, né? Uhum. Esse trabalho esteve exposto na Casa Andrade Muricy, na CAN, né? Que graças a Deus parece que vai voltar, né? A Curitiba, ela vai passar por uma reestruturação, é um espaço maravilhoso. Então é um trabalho relativamente grande, né? Aqui sou eu no processo, né? Como é que eu pinto quando eu trabalho grande, né? De joelhos mesmo, né? Eu começo produzindo no chão e depois é que eu subo, porque a gente precisa desse distanciamento também, né, Ana, para saber na realidade o que está acontecendo, né? Sim. Essa pintura eu trouxe também como exemplo de como eu vejo os meus trabalhos. Eu nunca sei aonde eu vou parar e o que vai surgir, né? Então, como você pode ver, ó, eu estou ali pintando algo próximo a um animal, né? E esse fundo vermelho, que depois vai resultar nesse trabalho, né? Ou seja, ele já mudou totalmente a sua configuração, passa a ter um outro tipo de significado, porque o processo criativo é algo que a cada dia, quando você visita o trabalho ou revisita, você vê alguma coisa que possa ser feito, né? Dizem que a gente não termina a pintura, a gente abandona, né? Porque senão a gente iria pintar eternamente, porque nós mudamos de um dia para o outro, né, Ana? E de repente fala assim, olha, isso aqui que eu fiz ontem, para mim hoje já não significa mais, então eu vou mudar. E eu sou bem desse tipo, assim, E é sabe? muito interessante observar que essa coisa do estilo, né? Porque mesmo quando você muda totalmente a configuração, a gente ainda continua vendo que o trabalho é seu, que tem ali a sua marca, e que é difícil pontuar exatamente onde que está essa marca, mas é alguma coisa que envolve toda ela, né? São alguns traços ou alguma maneira essa de recorte que você faz nas imagens. Isso que você falou é bem legal. A ideia de recorte, porque normalmente, não digo normalmente, mas a grande maioria começa pelo fundo e depois deposita a imagem, né? Eu sempre começo pela imagem e depois eu recorto pelo fundo. Então, eu redesenho aquilo que eu já produzi, assim. Uhum. Olha, Anny, devo confessar que teve muita coisa que eu pintei em cima que depois que eu vi, anos depois, eu falei, meu, era muito legal aquilo aqui que eu fui pintar, né? Por que que eu não fiz outra terra? Então, tem muita coisa que eu perdi, que está embaixo de outras pinturas, mas, enfim, o resultado final é que eu tenho que me reconhecer, né, Ana, no trabalho, assim, tipo, sou eu aqui, né? Até que ponto eu estou acontecendo aqui, né? Eu acho que, eu não sei você quando você pinta, mas eu tenho que pensar, assim, que a primeira pessoa que tem que se identificar com esse trabalho sou eu, assim. Se eu gostar, daí eu acho que eu vou ter coragem para mostrar para mais alguém, entendeu? Se eu percebo que aquilo ali ainda não chegou lá, daí eu continuo batalhando a imagem até eu me reconhecer. Sim. Então, é esse trabalho, um dos que esteve na Bienal, né, de Curitiba, e ela é difícil porque você ficar contando os conceitos que você está trazendo, mas como as pessoas estão me conhecendo, né, Ana, nesse trabalho, eu estou falando do processo de morte e transformação. Assim, né? Eu sou um cara que é muito ligado, enfim, na espiritualidade, então eu percebo que mesmo quando esses animais mortos, eles ainda brotam, eles ainda geram novas expectativas de vida, né? Para mim, dentro da minha crença, não acaba. As coisas continuam para além. Olha aqui novamente aquele trabalho. Não sei. Opa, eu estou voltando, imagina. Agora foi. Esse trabalho é um dos trabalhos que está no acervo do MON e ele surgiu na minha dissertação de mestrado quando eu falei sobre embranquecimento do negro na sociedade, né, do processo de embranquecimento a partir ali do final do século XIX. E essa imagem que eu chamei de Maria Bueno, que é a nossa santa de Curitiba, né, ela é uma santa, é uma mulher que morreu no final do século XIX, degolada, né, e a partir dali ela tem um processo de sacralização muito interessante. E tudo aquilo que é representado dela, Anderson, Raul Cruz, traz o corpo branco. Como ela era
matriz africana, isso foi negado. Então, eu resgato, né, esse corpo negro, né, com essas pinturas ritualísticas, né, da África. Eu tenho uma ancestralidade africana na minha família, né? Nós somos italianos, portugueses, alemães, africanos e silvícolas. É isso, né? Diz que não pode falar que é índio, porque índio é da Índia. Então, nós temos, a minha família, todas essas origens, né? Então, é uma forma até de resgate mesmo, né? Uhum. E essa pintura, como o rosto da Maria Bueno é indefinido, eu coloquei essas flores justamente para estar tratando da cultura, né, do negro, que é base da cultura do Brasil. Enfim, é uma forma de homenagem mesmo, tá bom? Você viu que esse corpo ele oscila embaixo, ali a ideia de oscilação por essas duas sombras, Ana, que é exatamente a Maria Bueno, ela tinha uma relação de ser santa e prostituta, né? Até essas duas relações dentro da cultura de Curitiba. Então, ela oscila, santa, prostituta, santa, prostituta. Então, ele fez esse jogo Uhum. de olhar, né? Sim. Aqui alguns trabalhos que foram expostos no Musa, pinturas e desenhos, né? Então, você pode ver que a Maria Bueno ela está centralizada ali, e alguns outros trabalhos, também aquele da Bienal, né? Então, eram 15 metros de pinturas, de mais de 2,75 metros de altura, né? Esse grande painel, né? Discutindo esse acúmulo de imagens, né? Que nós somos bombardeados constantemente, né, Ana? Sim. Alguns desenhos também apresentados, a ideia de junções de corpos, né? Corpos despedaçados, corpos desconfortáveis socialmente. A gente não está confortável, né, Ana? Ninguém está confortável. A gente está sempre se achando meio, olha, sei lá, afinal, qual que é o meu lugar, né? Qual que é o meu chão, né? Então, você pode ver que surgem alguns animais também. Esses animais, eles são como diabretes, né? Que vão estar circundando esses corpos, né? Sendo parte deles e também intuindo em algumas questões, né? Aqui, como eu mostrei no Musa, né? Novamente, como as pinturas na outra sala eram lateralmente expostas, esses desenhos também, eu criei nichos e agrupamentos, né? Onde cada trabalho tem uma unicidade, mas eles formam uma grande massa, né? Onde você não consegue entender o que está acontecendo no todo, mas você tem que visualizar um por um para procurar algum tipo de significado, né? Eu gosto de confundir um pouco o olhar das pessoas, sabe, Ana? Não facilitar muito, o que esse cara está querendo dizer com isso aí, sabe? Uhum. Olha, isso aqui é uma fala só para dizer que eu e o meu sócio, que é o Francis, nós somos muito abertos a essas questões de falar e reunir e estar se encontrando com artistas e estudantes, né? Aqui, no caso, era o museu, né? Até para você ter uma ideia das pinturas lá atrás, mas o nosso ateliê ele é um espaço muito aberto, né? Então, a gente recebe escolas, creche, né? Universidades aqui. A gente gosta muito dessa troca. É um papel social, né, Ana? Essa Sim. relação de troca, né? A gente aprende muito com as pessoas, com a reação delas, né? Uhum. E se elas aprenderem com a gente alguma coisa, meu Deus, já valeu ter produzido alguma coisa, né? Então, aqui a diferença se constitui, né, com o Francis Rodrigues, que aconteceu no MUMA. Eu comecei a trazer as pinturas e as colagens. É um processo meio antropofágico meu, Ana, porque eu faço assim, todas as colagens, elas vêm de trabalhos meus mesmo, né? Então, coisas que eu fiz, eu recorto e essas imagens, elas aparecem, né, como uma memória de tempo, já que elas acontecem já, e surgindo novo, né, com uma nova ressignificação, né? Uhum. Então, você está vendo, ó, máscaras africanas, os animais, que são as paixões, aqui esse coelhinho assustado, né, que eu já vou explicar ali para frente o que está acontecendo. Aqui, as forças indomáveis, né, da natureza e as violências, né, essas relações políticas, né, que a gente está sofrendo e que está muito além do nosso alcance, né,
ela está além do nosso alcance, mas a não ser que as pessoas se unam, né? Que a força dessa união, né? Emerson, Oi. essas pinturas elas têm colagem também, ou elas passam a impressão de colagem? Não, não, elas têm, né? Tem a colagem. Tem, principalmente essas do lado, essa do meio, não, né? Essa é Uhum. só pintura mesmo, mas às vezes acontece de eu querer colocar um campo de cor no olho, então eu coloco, Você para faz dar algum ênfase. É que na sua Uhum. pintura tem alguns momentos em que é a tinta mesmo, né? Não é o recorte de uma outra tela ou papel que você cola em cima. É a tinta e que parece muito um recorte e É, lembra muito a colagem. E tem momentos que você faz mesmo a colagem, né? exatamente. Então, essas peças e pedaços são trabalhos meus mesmo, né? E eu acho que, se você reparou nas pinturas lá no começo, já dá a ideia de colagem, né, Ana? Porque eu estou recortando, né? Estou recortando constantemente e deixando aparecer esses recortes. Então, eu acho que eu tô sempre trabalhando com a colagem, sabe? Uhum. Bom, então, aqui novamente, ó, pintura e colagem. Aqui, como eu mostrei lá no MUMA, né, novamente, essa coisa da imagem, uma grudada na outra, para criar esse grande bloco, né? O que que acontece na totalidade, mas que eu preciso entender um por um, né? Uhum. Essa foto, eu adoro essa foto. Esse rapaz, ele entrou no último dia da exposição, e ele ficou uns 40 minutos dentro da exposição, e eu acho, né, eu tenho para comigo que eu fiz essa exposição para esse cara, porque ele olhou imagem por imagem, ele ficou ali estático, vendo cada uma, assim, eu fiquei super emocionado, porque o tempo da gente é muito louco, né, Ana? A gente tende a ver tudo muito rápido, devorar o prato muito ligeiro, não experimentando o sabor das coisas, né? E esse menino, não, ele entrou e ele teve aquela paciência, quase uma via sacra, né? Imagem por imagem, ele analisou com o tempo. Eu fiquei sentado esperando. Depois que o cara saiu, fui conversar com ele e agradecer, porque o presente que esse cara me deu, né? Aqui foi uma amostra recente, né, de 2020, Sensível por Natureza. Foram 3 artistas que a curadoria do MON entendeu que trabalham com aspectos da natureza, né? Então, sou eu, o Hugo Mendes e o William Santos. Aqui tem o trabalho que foi selecionado para a curadoria. Resta ver ali novamente, né? Aparece a máscara africana com aquela flor, né? Uma pintura de uma flor, né? Isso não é uma flor, é uma pintura de uma flor, e todo esse aspecto flutuante ao redor, né? Então, aí tem aspectos culturais, enfim, no uso dessas abstrações, né, que podem levar a ideia de flor, né? Sim. Aqui tem, ó, tá o meu trabalho ali, o do Hugo Mendes lá atrás, né? Então, essa foi a exposição Sensíveis por Natureza. Tá? Aqui, ó, a pintura no meu estúdio, no nosso estúdio, enfim, eu trouxe para as pessoas meio que terem uma noção de tamanho, né? Essa mesa que eu trabalho, essa mesa que está aqui atrás, e esse é o meu espaço. As séries Paixões Humanas, Ana, ou Animais, né? São essas digamos assim, são construções simbólicas a partir do que eu vejo nesses animais que possa ser reconhecida ou reconhecível dentro das relações humanas, né? Então, o que está por trás, né? Como ação por sobre esse corpo. Aqui, ó, novamente, ó, essa foto não está muito boa, mas aqui eu estou falando muito da violência na infância, né? Uhum. Esse coelhinho assustado, né? Diante das primeiras ações da vida na infância. Aí, o Bachelard é genial quando ele fala que as primeiras reações e construções simbólicas na infância é primordial para construir a base da nossa própria existência, né? Então, as nossas primeiras ações
e reações e significados da infância, que muitas vezes, né, para algumas crianças são super traumáticas, assim. A gente começa a ter as primeiras noções de morte, de vida, alegria e tristeza na infância, né, Ana? Então, esse coelhinho, ele está nesse processo de reconhecimento mesmo das primeiras dores, né, da existência. Olha aqui novamente, ó, essa flor que brota desse coelho, exatamente essa ação que que algo plantou, né, dentro desse ser, né? Uhum. Novamente, né, os animais, as loucuras, né, enfim. E aqui é só desenho mesmo, eu faço muito desenho com guache, né? Guache preto, eu uso pincel para as achuras são raspadas por sobre a superfície e depois eu passo uma tinta por cima, né, para selar o guache para ele não, porque é uma tinta impermanente, né, Ana? Então, Uhum. ó, novamente, a primeira, aqui a ideia de sexualização do corpo, né? Quando esse corpo infantil começa a dar os primeiros indícios de transformação na pré-puberdade, né? E tudo aquilo que possa acontecer, né, com esses meninos e essas meninas nesse período que é super importante também, né, Ana? Uhum. Ó, aqui vou falar um pouco dos processos pandêmicos, porque, Ana, é uma loucura isso que a gente está vivendo, né? Então, todas essas palavras, elas passaram a ser um mote para eu pintar e desenhar nesse período, assim, né? Primeiro foi o medo, né? Que a gente falou, meu Deus, o que aconteceu? Meu mundo está sendo tirado, né? Nesse momento que o mundo foi tirado de todos nós, eu comecei a perceber o novo Emerson, surge esse novo Emerson, né? Como que eu reajo, como que eu percebo as coisas, né? Então, essas palavras que eu nominei aqui foram algumas questões que eu trouxe dentro dos trabalhos que eu produzi nesse período pandêmico que a gente está vivendo ainda, né? Uhum. Esses trabalhos, Ana, eles vão resultar nessa exposição que vai acontecer aqui em Curitiba, que eu chamei de Vermelho, justamente por essa questão que você reconheceu anteriormente, o uso do magenta e todos os vermelhos a partir do magenta, né? Uhum. Então, esses são alguns trabalhos, né? Esses trabalhos ainda não vieram tipo a público, assim, não esteve nenhuma mostra ainda, vai acontecer, né? Novamente a flor, né, Ana? Esse significado da flor, para mim, ele é muito forte no sentido do cala-boca, assim. Muitas vezes nós somos levados e ludibriados por palavras e ações muito doces que, no fim, tem essa intenção de nos calar, né, de nos reduzir, né? Então, essa flor plantada na boca, essa rosa, a ideia de rosa, ela é bela, né? Mas esse caule de espinhos está travado na nossa garganta mesmo, né? Impedindo uma reação. São questões políticas que eu gosto de discutir nos meus trabalhos. Sexualização do corpo feminino, né? Processo de sacralização também, né? Desse corpo. A ação, aqui eu fiz uma brincadeira, Ana, com essa construção simbólica do rosa feminino e do azul masculino, né? Claro que a gente sabe que o rosa antes era masculino, né? Então, esse corpo aqui, que é quase um São Sebastião mulher, né? Ele sofre essa ação que sai do azul e atinge esse corpo que é o masculino. Então, essas desigualdades, né? Essas teve muita violência, muita morte na pandemia, as pessoas enlouqueceram, né, Ana? Teve muita coisa triste, né? Então, eu estou trazendo isso aí, fazendo esse jogo entre rosa e azul, que é uma coisa absurda, né? Você tratar a cor como uma relação de gênero, né? Mas, enfim. Esse trabalho é uma das representações do corpo masculino. Essa é uma apropriação de uma foto de um amigo. Tá novamente aí o jogo entre vermelho, rosas e azuis, né? Tem uma dualidade. Novamente o recorte, né? Esse corpo com todas essas ações performáticas, sociais, né? Políticas ao seu redor e como ele reage. Aqui, Ana,
muito para você ver como é uma colagem a partir de 2, 3 trabalhos diferentes, tá? Ó, o que nos é plantado como verdades, o que nos é trazido como verdade absoluta, e que as pessoas acreditam piamente que aquilo é verdade, vão levar e vão defender, tá? Então, eu estou falando desse dispositivo de verdades que são trazidos como políticas e que são plantados na nossa cabeça, que se você não prestar bem atenção, você vira um autômato, né? Essa coisa te suga, né? Violência do corpo feminino. Nesse processo da pandemia, eu soube de muita agressividade, muita gente que enlouqueceu com seus parceiros e parceiras, né? Uhum. E essa pintura, ela, é, você coloca essa forma azul em cima, o azul mais claro, e ela confunde um pouco com o fundo, né? Mesmo sendo mais Uhum. claro, gera às vezes uma espécie de buraco ali, e ao mesmo Uhum. tempo é uma coisa que está sobre. E é interessante que você consegue fazer isso com essa concepção de colagem, Uhum. né? Porque a colagem ela vem como algo que vai ser sobre o objeto, muito bonito, muito interessante. É quase como uma ideia de Puncton, né, Ana? O que está acontecendo ali realmente que eu estou querendo que as pessoas vejam? Mas, ao mesmo tempo, tem essa pintura dessa planta com espinhos aqui que meio que joga, meio que dá uma ideia de desequilíbrio realmente, né? Que você tem que escanear a imagem toda, né? Eu gosto desse tipo de, de pira. Olha, novamente, um corpo masculino que aconteceu aí nesse período, né? Novamente, ó, o, o masculino, né, esse corpo masculino também sofreu muitas agruras no processo pandêmico, né? Eu sofri muita angústia, ainda estamos angustiados, né? Jamais deixaremos de ser e jamais esqueceremos isso, né, Ana? Vai marcar demais a nossa geração atual, né? Sim. Toda a nossa sociedade, eu digo. E, novamente, ó, esse corpo masculino é uma história que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, um amigo meu, e eu estou trazendo novamente. Faça essa relação de dor com essas plantas ao redor, né? Que elas vão te tocando, né? E vão te ferindo, né? Gradativamente. Quanto mais você se envolve, mais você se fere. Novamente, né? Representação de animais, e, enfim, o que possa ser reconhecido como um corpo, né? Essa aqui é essencialmente colagem, Ana. E esse animal ele surgiu praticamente construído a partir de pedaços de vários trabalhos assim, né? Ó, a representação desse agrupamento de seios, porque alguns anos atrás a minha mãe ela teve que retirar um nódulo do seio e ela teve que passar por um processo de rádio, enfim, isso me fez viver momentos de muita angústia e muito aprendizado mesmo, porque toda vez que nós íamos no hospital Erasto Gettner, a gente sabia das histórias mais incríveis acontecendo, desde pessoas de idade a bebês, então a gente optou um mundo de dor, né? E esse agrupamento de seios, né, que a grande maioria do câncer está dentro da mama, né, vem, está nesse aspecto da mama. Então, é como isso é sensível, como é delicado esse processo para a mulher, né, esse extirpar de um pedaço de si e a recuperação, né, desse corpo, né? Então, eu estou tratando disso também, né? A minha mãe foi só um nódulo, mas tinha mulheres completamente mutiladas lá, que a gente conversava e conhecia as histórias, né? Eu sou um cara muito ligado, sabe? Eu estou num lugar, eu estou prestando atenção no que está acontecendo, o que as pessoas estão dizendo, e se isso me toca, eu vou usar em algum trabalho mais lá para frente, né? Não, novamente, esse corpo que é oprimido e ele vai perdendo a sua identidade de forma, né? Quando uma força está te massacrando e você vai encolhendo, encolhendo, quase virando uma bolha, uma carne, né, disforme, né? Por essas violências mesmo.
Novamente, ó. Tá vendo que essas plantas ao redor, elas funcionam também como um elemento de composição, né? Meio que fecham a imagem, centraliza a imagem, uma imagem hierárquica, mas elas também têm um significado simbólico muito forte. Esse foi um dos mais recentes trabalhos que eu fiz, né? É uma pintura com colagem também. A violência, fiz uma relação com a morte do Floyd nos Estados Unidos, né? Fiquei muito chocado, não é porque aconteceu lá nos Estados Unidos, porque nós sofremos uma violência muito localizada aqui no Brasil, mas eu fiquei muito chocado porque quando ele estava morrendo, ele chamou pela mãe, assim, né? Mãe, mãe. Isso me tocou profundamente, porque era um homem, né? É um homem que, digamos assim, vamos pensar, é um homem grande, não é um bebê. E no momento ele se mostrou tão frágil, ele implorou pela mãe, né? Isso me tocou demais, nossa, fiquei muito mexido. E daí eu fiquei pensando nos nossos, né, daqui que clamam pela mãe, que tem medo e que sofrem essas ações, essas violências, né? Então, esse é o mais recente trabalho, né, que eu criei, que é um relicário a partir da pandemia, que é esse corpo ele é protegido dentro desse relicário, né? Quase como um aspecto de sacralização de todos nós, né? Esse corpo que procura proteção, que procura estar salvo do que está acontecendo lá fora, né? No caso, a pandemia, né? Tudo aquilo que está acontecendo com ela, com esse momento horrível que nós estamos vivendo, né? É Ok? muito, muito linda essa pintura. Obrigado. Então, aqui tem aqui algumas referências que depois a gente passa para as pessoas, ok? Uhum. Legal, Emerson. Ah, obrigado. Bom, eu sou suspeita para falar, eu admiro muito o seu trabalho, e eu não posso deixar de comentar aqui que tem um texto do Deleuze, que é o Francis Bacon, A Lógica da Sensação. É um livro no qual o Deleuze faz um longo comentário sobre as obras do Francis Bacon, e tem vários comentários que ele faz que me parecem corresponder muito ao seu trabalho, sabe? Então, tem um momento que eu quero ler aqui uma passagem. Então, ó, esse é o livro, Francis Bacon, A Lógica da Sensação. Olha que legal. Tem uma Não li passagem... ainda, Ana. Oi? Eu não li ainda, mas vou atrás. Já que você me indicou esse caminho, eu vou procurar. Vai sim, Emerson. Você vai adorar, com certeza. Ele Que diz legal. aqui, ó, há duas maneiras de ultrapassar a figuração. Quer dizer, tanto o ilustrativo quanto o narrativo, em direção a uma forma abstrata ou em direção à figura. Então, você pode pintar ou uma forma abstrata ou essa figura que ele diz, né? E Cézanne deu a essa via da figura um nome simples, que é a sensação. A figura é a forma sensível referida à sensação. Ela age imediatamente sobre o sistema nervoso, que é a carne, enquanto a forma abstrata se dirige ao cérebro e age por intermédio do cérebro, mais próximo do osso. E as suas pinturas, elas têm muito essa ideia da figura, né, que é a criação de uma imagem e que é distinto de uma figuração. E elas tratam justamente do corpo, que o Deleuze fala pela via do sistema nervoso, que está totalmente conectado à carne mesmo, que a gente vai ter essa experiência que é o canal para essa experiência da sensação, e a sensação é algo que se difere de sentimentos, né? É outra coisa. Uhum. E daí, além disso, tem uma outra passagem que fica na página 50, que o Deleuze fala assim: o mundo que me pega fechando-se sobre mim, o eu que se abre para o mundo e também o abre. E as suas pinturas falam muito sobre essa opressão que o corpo sofre. Você comentou como o seu próprio corpo está envolvido nesse processo, né? Durante a criação, às vezes, com histórias de outras pessoas, o seu corpo sofre esse processo de opressão. E, além de ser uma crítica social, me parece muito que as suas pinturas elas vão transcender
ou transmutar essa opressão exercida sobre os corpos. E, e isso acontece justamente porque elas trazem, através da figura, essa força sensível Uhum. e que vai se manifestar e que vai dar, conferir a esses corpos que você pinta uma existência real, né, um poder real. Então, na medida em que eles vão, Uau. que você vai, que você pinta esses corpos, você transmuta essa opressão e devolve uma força talvez até maior para esses corpos, né? Então eu queria fazer esse comentário sobre a sua Nossa, que legal. pintura e, e daí passar para a última pergunta. Eu queria saber, então, como que se dá esse processo da formação dessas figuras que Uhum. você traz para o mundo? Então, é como eu disse, Ana, eu estou sempre muito ligado nas coisas que estão acontecendo e como que eu posso aproveitar aquilo a meu favor, assim, né? Então, é como eu sou, digamos assim, sensível a essas relações humanas mesmo, estou sempre muito ligado, né? Às vezes, eu passo na rua, eu ouço histórias, né? Pessoas no celular, gente passando rindo, gente passando chorando na Rua das Flores, e eu sempre estou tentando entender como que esse corpo ele trajeta na cidade trazendo a sua história, né? E como que essa história ela passa a ser um rastro, né? Um rabo de cometa e vai deixando informações, né? Então eu me aproprio um pouco disso, né? Uhum. Mas existe também uma relação de identidade, assim, né? Umas pessoas perguntam para mim, nossa, você trata muito dessas coisas da sociedade, as pessoas pensam assim que eu estou sofrendo um monte, né? É claro que eu estou sofrendo um monte, porque nós artistas nós somos muito sensíveis a tudo isso que nos atinge. Na realidade, a sensação, a ideia do o ser humano é muito sensível a tudo isso, né? Mas a gente abre esses canais porque a gente trabalha com isso, né, Ana? Uhum. Então, eu tive uma infância super feliz, assim, eu sou um cara relativamente bem humorado, eu gosto de dançar, eu tenho uma vida com problemas como qualquer ser humano, com dúvidas, medos, incertezas, né? Mas eu acho, tenho certeza que a experiência de viver, ela é muito difícil se a gente não souber lidar ou transmutar, né? Essa palavra que você usou que eu achei sensacional, transmutar em alguma coisa, talvez aquilo que eu vejo transmute nos meus trabalhos, até como uma forma talvez de expurgar e falar, olha, eu vi isso aqui, eu estou pensando isso aqui, né? Mesmo que as pessoas não reconheçam, né, Ana, e entendam outra coisa a partir da imagem, porque a imagem ela é plural, né, de significado, eu eu cumpri o meu papel, assim, me sinto aliviado e tranquilo, sabe? Então é isso. Muito bem, Emerson. Vamos fazer um bate-volta. Vamos lá. Bate-volta, eu digo a linguagem artística, você diz o nome do artista e uma obra que você acha que é importante para o mundo. Então vamos Tá. lá. Hum. Na música, Na música, nossa, Billie Holiday, Nina Simone, sei lá, Dana Summer, dependendo do astral, do mood do dia, assim, né? Música brasileira, bossa nova, nossa, universo. na fotografia, Nossa, na fotografia, tanta gente, né? Tanta gente, meu Deus, isso aqui não me ocorre ninguém nesse momento, gente. Ai, Francesco Scavullo, nossa, tanto fotógrafo bacana. Aqui em Curitiba tem o Pitella, que trabalha com fotografia, que é tão legal, né? Enfim, tem, sei lá, Ana, eu acho que é isso. e na pintura. A pintura, próximo de mim, Francis Rodrigues, que eu admiro muito pela técnica e pelo discurso, né? E é claro, eu vou gostar demais do Raul Cruz e a coragem de falar de si, demais, demais, demais. E claro, no clássico, né? Matisse, né? Matisse isolado no seu ateliê, pintando sozinho lá. Matisse é o avô que todo mundo queria ter, né, gente? É isso, né? Queria ser Muito neta do fofo. Batista. Não é? Ele é muito fofo. Verdade.
E no cinema? Cinema, nossa, Ana, é o que eu falei, como a música depende do dia, assim, sabe? Será cinema americano, blockbuster, assim, não gosto muito, assim, mas tem, sei lá, cinema francês que eu gosto, cinema japonês, aquele Kurosawa, cinema iraniano eu gosto demais também, né? Tem agora uma safra de produção francesa muito legal, né? Enfim, e cinema nacional, né? Tem muita coisa maravilhosa sendo produzida, né? Uhum. Aqui em Curitiba, né? Tem curtas sensacionais, Solange Pisato, bombando, né? Enfim, a gente tem que estar de olho em tudo, né, Ana? Sim. Legal, Emerson. Obrigado. Adorei a nossa conversa, foi muito Eu adorei teu agradável. carinho, adorei teu carinho, teu convite. Que Nossa, bom, muito que bom, Emerson. E eu acho que depois do pessoal conhecer a sua pintura, né, dificilmente não vão querer conhecer um pouco mais de perto esse trabalho. que bom. Então, quem quiser entrar em contato com o Emerson, sinta-se bem à vontade. E é isso. Então, quem assistiu até o final, eu agradeço. Se gostou da entrevista, se inscreva aí no canal, vem outros artistas, outras pessoas que gostam de arte também para a gente conversar aqui. E até mais, então. Um beijão, Emerson. Um beijão, pessoal. Beijão. Obrigado. Beijo para todos. Fiquem bem.